Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar da nova temporada astrológica que chega com a retrogradação de Saturno em Peixes, funcionando como um tenso e intenso chamado crístico à evolução. Ele se junta à retrogradação de Plutão, são os que vêm à frente, puxando toda a temporada de retrógrados que se inicia. Nós temos todos os anos essa temporada, mas a cada ano ela está mais forte e mais crítica. Temos ainda uma lua nova em Gêmeos, muito bacana, onde a gente tem Sol e Lua conjuntos a 26 graus de Gêmeos. Temos Mercúrio, regente de Gêmeos, em Gêmeos, todos se comunicando com Netuno e Saturno em Peixes, gerando uma comunicação, um elo, um gancho, um approach entre humanidade e plano divino, que vem cada vez mais atuando com precisão, mesmo quando a gente olha ao redor e não parece que está acontecendo à luz, mas ela acontecerá. Nós vamos falar sobre tudo isso e sobre o nosso comprometimento neste processo todo. Eu convido a todos a se inscreverem no canal, assistirem os vídeos, curtirem os vídeos e acionarem o sininho. Dessa forma, todos serão avisados quando houver um novo conteúdo neste canal. Eu sou Cláudia Lazarotto, astróloga kármica evolutiva, e agradeço o carinho, mais uma vez, de todos e de cada um de vocês. É muito importante no meu coração, no meu caminho, na minha missão e na minha alma. Gratidão. Então, meus amores, o assunto é sério, mas nem por isso é horrível, né? A gente precisa, sim, entender que tudo tem os dois lados e que, ao mesmo tempo que nós temos uma confusão generalizada no planeta Terra, literalmente, nós temos um processo evolutivo em franco desenvolvimento. A gente tem que entender que não dá para construir em bases, uma casa sólida numa base podre. E a humanidade enlouquecida vem entendendo as mensagens e as oportunidades enviadas pelo plano divino completamente ao contrário, na minha opinião, ao contrário, totalmente, deturpadamente, pirando, despirocando, entendeu? E assim, não vai ficar imune, não dá para ficar imune, entendeu? E o plano divino vai atuar cada dia mais neste sentido. A gente não pode pensar que assim, ok, né? Fazemos tudo isso e azar, né? Não é bem assim. Tem um plano divino e, apesar do livre-arbítrio, toda causa tem consequência, toda ação tem uma reação, e essa é a lei motora do universo, né? Tudo se transforma e nós temos que fazer a nossa parte. Colheu, plantou. Então, por mais que seja cansativo falar isso, não vai escapar. Principalmente num momento em que a situação já era para ter sido diferente há algum tempo e não foi. Não foi porque a humanidade continua cabeção fazendo escolhas erradas. Toda a humanidade? Não, mas grande parte. Muitos estão otimistas, alertas a um novo tempo, outros estão totalmente perdidos, a grande maioria está perdida, alguns estão pessimistas, e alguns estão adormecidos, né? Então, quando a gente fala assim, mas tá tudo tão bem para fulano, isso também pode ser uma prova, né? Então, é melhor nós passarmos pelas provas conscientes de que estamos passando por elas, porque assim nós temos o que fazer, né? Quando a gente tem assim uma prova camuflada de um mar de rosas, a chance de erro é muito maior. Então vamos entender que muitas vezes, por mais revoltante que pareça, neste momento é uma hora de prova. E se você está passando por grandes provas, tá tudo certo, porque é agora que é a hora de passar. Então vamos ralar para passar com a melhor pontuação possível, com a melhor aprovação possível. E quanto maior é a missão, maior é
A prova é como um processo de seleção para uma grande empresa. Se você vai lá para um cargo menor, você tem um padrão de processo de seleção, de acordo com o que você vai precisar exercer naquela função, sem desmerecer a função. Todas as funções são importantes. Tudo que há nesse mundo é porque alguém fez, porque alguém está fazendo, né? Então, assim, agora, se você vai ter uma responsabilidade maior, você vai precisar de uma bagagem maior, de uma aprovação maior, de um teste maior. Então, não vamos nos desesperar. É importante que a gente entenda, acima de tudo, o que viemos fazer aqui, a que viemos. E ok, se viemos para algo grande, nós topamos isso antes de nascer, nós concordamos, e é porque nós podemos fazer. Agora, aproveite e entenda que é melhor passar pelo processo consciente do que adormecido, do que revoltado, do que completamente alterado ou perdido. Então, assim, tá todo brotando, tá brotando, vai vir à tona, vai vir à tona. A terra tremeu hoje em São Paulo, e quem assistiu o vídeo depois, a terra tremeu neste dia 17, enfim, mas treme sempre, entendeu? Se você for ver os especialistas, é que às vezes treme um pouquinho mais, às vezes treme um pouquinho menos, mas em São Paulo aparecer desse jeito é raro, mas é Plutão que está lá, e Plutão volta a tirar tudo isso do lugar para mais uma chance, para que a gente consiga efetivamente concluir os processos que ele vem trazendo à tona desde 2004, porque quando ele entrar em novembro do ano que vem em Aquário, a gente não vai ter mais oportunidade, entendeu? Então agora é importante, quando esse Plutão se junta a um Saturno retrógrado em Peixes, então vamos entender o que é um Saturno retrógrado em Peixes. Saturno retrógrado em Peixes, Saturno, um pai sério, cobrador, mas um bom pai também, rígido, cobra responsabilidade. Peixes, era de Peixes, energia crística. E o que a gente precisa, que eu venho falando sempre, atuar segundo os ensinamentos recebidos na era de Peixes para ultrapassar e adentrar da melhor maneira possível a era de Aquários. Então, o que a gente precisa? Atuar de acordo com essas energias crísticas. Só que, né, até Jesus Cristo está cansado, até o plano divino está cansado. Então, assim, é um chamado, não é chincha, no tranco, não é um oi, venham a nós, vós, sabe, meus filhos, não. É assim, ó, e aí? Ou vai ou racha, entendeu? Então, é um chamado crístico, é um chamado tenso, porém crístico. Então, assim, precisamos sim nos comprometermos, não tem outro jeito. E não adianta o ego, a pose, a enganação. Todo mundo tem problema, eu também tenho. E a gente tem que ter a humildade de passar por esses problemas com resignação, sabedoria, fé, para alcançarmos o ápice de nós mesmos, para não só para a nossa felicidade, a nossa plenitude, para o cumprimento do que viemos fazer neste momento evolutivo tão importante. A conversa entre Gêmeos e Mercúrio, ela é muito... Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, Lua Nova em Gêmeos, com Netuno e Saturno em Peixes, é muito interessante, porque a Lua Nova quadra com Netuno em Peixes, e o Mercúrio quadra com Saturno em Peixes. Então, é horrível, traz mentiras, a gente tem que olhar o lado bom também da astrologia, sabe? O lado bom dos aspectos, porque é aquela história, tudo tem os dois lados, né? A gente precisa focar no lado que traz ensinamento, aprendizado, evolução. Tem outro lado também? Tem outro lado também.
Mas se nós tivermos sabedoria, evolução, nós vamos até enfrentar o outro lado de uma forma melhor, né? Menos aterrorizante. Então precisamos de comprometimento, sabedoria espiritual, anímica, relacionando a visão mental, a visão emocional com a evolução espiritual. É preciso pureza de princípios, entende? É muito importante isso. E essa conversa entre esses dois signos é mais uma etapa para a abertura, para o acesso do conhecimento divino e do autoconhecimento essencial e divino, entendeu? É um momento cada vez melhor neste sentido. Aí, mas a gente olha em volta, é assustador. Eu concordo, é assustador. É preocupante, sim. Muita gente vai... Muita gente não, todo mundo vai colher o que plantou. Então, mais uma vez, para isso serão necessários grandes eventos, né? Então a gente precisa ficar em paz com o nosso plantio, com o que nós viemos fazer aqui. Tem também as pessoas que têm não só os karmas e os dharmas pessoais, mas os karmas e os dharmas coletivos, né? E se vocês quiserem, a gente posso fazer um vídeo específico sobre isso. Então, tá cada um onde precisa estar. A gente sofre igual, a gente se preocupa igual, somos humanos, estamos humanos, por melhor que estejamos na evolução, no DNA, lê do engano quem achar que é o rei da cocada, a rainha da cocada, porque assim, tá aqui e tá aqui, pode estar lá em cima no topo da cadeia evolutiva, mas tá aqui também para cumprir o seu papel, e se não tiver humildade, não vai cumprir direitinho, como tem que ser. Então, o que acontece? A gente precisa desse alinhamento, entendeu? Precisa ser muito específico no entendimento do que, do porquê, de tudo que está acontecendo individualmente, para depois nos prepararmos para o coletivo, entende? E esta é um período que, vamos dizer, as retrogradações vão acontecendo, mas a gente tem agora, de dia 17 até dia 4 de novembro, o Saturno retrógrado em Peixes. Ele não sai de Peixes, ele fica em Peixes, não muda de signo, mas ele vai cobrar seriedade, maturidade, comprometimento espiritual, evolutivo. Não tem outra conversa, entende? Então, vamos aproveitar que essa lua nova, ele retrograda dia 17 e no começo, mais ou menos às 13 da tarde aqui do Brasil, e na virada, no comecinho da madrugada, ele já acontece a lua nova, né, no início de dia 18. Então, assim, é quase que simultâneo, depois já vem no dia 21 o solstício, então, assim, muitas coisas acontecendo, como tem sido, né, é muito relevante, até a lua minguante foi mais tranquila, eu dei um tempinho para todo mundo, porque são mensagens e tarefas muito intensas, muito profundas. Eu acho que não adianta a gente encher de conteúdo que não encaixa, na minha opinião, dentro da minha visão evolutiva. É importante que, como os conteúdos são muito profundos, eles precisam fazer sentido e ir harmonicamente se encaixando para que a gente conclua os processos, né? Então, esse comprometimento sério, mas com muita pureza de espírito, sem critérios, porque, resumindo, trocando em miúdos, agora não é o que se quer. Muitos dos mapas que eu faço, eu digo, você precisa saber o que você quer, você precisa se perceber merecedor. Sim, isso sim, dentro de nós, para conosco e para com o mundo. Mas diante do plano divino, faz parte dessa nossa parte
fazermos o que termos que fazer. E, ok, para alguns, saber o que ter que fazer é aprender a querer, é aprender a se posicionar, entende? Para outros, fazer o que tem que fazer é abaixar o facho, é aprender humildade. Para outros é aprender a se valorizar, para outros é se recolher, para outros é se colocar, mas nós precisamos entender a causa para resolver os efeitos e assim fazermos o que temos que fazer. Mas agora é assim, precisamos fazer o que temos que fazer. E é como se o plano divino carinhosamente nos olhasse e dissesse: meus amores, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o plano divino pode, e a gente precisa ter juízo. Para isso, muito coração, mas muito espírito daqui para frente, muita alma daqui para frente. Essa coisa toda em Gêmeos é para abrir para a alma, a comunicação com a alma. Esteja você como estiver. Você pode ser o mais feliz dos seres. Ótimo. Maior a sua obrigação de abrir para o espírito e para a alma e fazer a sua parte. Se está com problemas, como eu disse no começo, mérito também. Então vamos trabalhar com a essência. Vamos com pureza de princípios, com amor crístico por Jesus Cristo e tudo que ele nos ensinou, porque ele é um mensageiro, mas de todo um plano. Então, acredite você ou não em Jesus Cristo, a mensagem é soberana, entendeu? Eu pessoalmente amo, mas cada um tem o seu histórico, cada um tem a sua, mas se você for ver, todos os caminhos, eles convergem para a mesma mensagem. Então a gente precisa desta mensagem e ativar o nosso santo ser crístico, conectado com os ensinamentos crísticos, com o caminho que nos foi ensinado na era de peixes. Então, ai meu Deus, Saturno retrógrado em peixes. Simples assim, conecte-se e atenda um chamado sério e urgente do nosso Senhor Jesus Cristo e de tudo que Ele nos ensinou. Muita paz, muito amor, muita humildade e muita gratidão. A gente se vê em breve.